O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, retirado de São Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 43, nos apresenta este mandamento que espanta a muitos: amar os inimigos, amar quem nos faz o mal. Vós ouvistes o que foi dito. A lei de Moisés dizia: amarás o teu próximo, o teu familiar, aquele que faz parte do teu povo, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. E nós poderíamos então nos perguntar: por que é que nós devemos amar os nossos inimigos? Primeiro, antes mesmo de responder a esta pergunta, de por que devemos amar, nós não podemos nos esquecer que este mandato de Deus, ele vem acompanhado com a sua graça. Porque se fosse apenas um mandato, isto é, Deus nos manda amar os inimigos, Deus nos manda amar as pessoas difíceis, e nós, ao olharmos para o nosso coração, isso seria desesperador, porque nós veríamos que somos incapazes de amar os nossos inimigos, de amar quem nos faz o mal, de ser perfeito como Deus é perfeito. Misericórdia, isso seria um mandamento esmagador. Mas o mandamento de Deus vem acompanhado da sua graça, de modo que Ele nos capacita a amar desta maneira e desperta até mesmo em nós a necessidade de dessa maneira amar. De modo que amar o inimigo, quando nós estamos em união com Deus, é uma necessidade e uma alegria. Por quê? Porque nosso Senhor nos concede a alegria do seu próprio coração. Então não é um mandamento esmagador ao homem desprovido da graça de Deus, sim, um mandamento esmagador e impossível, mas ao homem, na amizade com Deus, na comunhão com Deus, na graça de Deus, não só é uma realidade possível, porque Deus amará nele, mas uma realidade desejável, porque nos une mais intimamente a Deus. Pois bem, então voltemos aqui à pergunta: por que então nós devemos amar os inimigos? Três, digamos, vamos escolher aqui três, poderíamos encontrar mais motivos para isso. Três motivos. Primeiro, porque Deus
nos manda amar e nos concede a sua graça para que amemos. Segundo, porque isso nos assemelha a Deus. No versículo 45, nós iremos encontrar: Deus manda que nós amemos e amemos os inimigos, e diz: assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Isto é, o nosso Pai é assim. E filho de peixe é peixinho, não é assim que a gente diz? Filho de gato é gatinho. Então, se nós queremos ser filhos de Deus, nós precisamos amar os nossos inimigos, porque é assim que Ele faz também. Mas sempre recordando, Ele nos dá a sua graça. Ele nos capacita com a sua graça. Não é apenas e tão somente um mandamento externo, que seria desesperador, mas ao infundir em nós a sua graça, Ele nos capacita e nos faz desejar amar assim, para que nós tenhamos comunhão com Deus, para que nós nos unamos com Deus, para que nós sejamos semelhantes a Deus. Nesse período do mês de junho, no mês do Sagrado Coração de Jesus, nós então recordamos aquela jaculatória tão própria dos devotos do Sagrado Coração. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Então é isso que nós estamos pedindo. Que Deus, que Jesus nos conceda a graça de ter um coração como o dele. Um coração manso, um coração humilde e um coração que ama os inimigos. Então, nós nos sentimos chamados e devemos obedecer a este mandamento, porque é um mandamento de Deus. Segundo, porque isso nos faz semelhantes a Deus, porque Deus é assim. E terceiro, porque Deus é assim conosco. Isto é, quando Deus diz que nós devemos amar os inimigos, nós devemos nos recordar, não podemos nos esquecer, que isso Ele pede de nós para com os outros, porque assim Ele é conosco. Nós somos inimigos de Deus. Nós não somos amáveis, tão agradáveis assim. Como é que diz a palavra de Deus? Quando éramos pecadores, quando éramos inimigos de Deus, Ele nos amou e por nós se entregou. O grande problema é que nós nos achamos muito bons. E aí, quando pensamos em amar uma pessoa desagradável, uma pessoa que não merece, nós subimos no nosso altar de santidade, erigido por nós mesmos, pelo nosso orgulho, e nos recusamos, porque nos esquecemos que primeiramente assim nós fomos amados por Deus. Então amamos os nossos inimigos, por quê? Porque isto Deus manda e nos concede a graça. Amamos os nossos inimigos, por quê? Porque nós somos filhos de Deus e queremos ter comunhão com Ele e queremos ser semelhantes a Ele. E amamos os nossos inimigos, porque quando nós éramos inimigos, quando nós éramos inimigos de Deus, Ele nos amou. Então, nós precisamos, até mesmo por justiça, agir desta maneira, porque foi assim que Deus agiu conosco. E é neste sentido, então, que o Evangelho de hoje e a primeira leitura retirada do livro dos Reis, que essas duas leituras estão em profunda comunhão. Diz aqui que Acabe, ele vai tomar posse da vinha de Nabote de Jezrael. Vocês lembram quem veio à missa ontem, ou quem leu as leituras da liturgia da palavra de ontem, vai recordar. Nabote de Jezrael tinha uma vinha que Acabe desejou. Acabe foi até ele e disse: vende-me esta vinha e eu te pago, ou eu te dou uma outra vinha e eu te pagarei bem. Só que Nabote não quis, disse: não, Deus me livre vender a vinha que eu recebi dos meus pais. E Acabe ficou emburrado,
embirrado, e foi chorar as suas mágoas, deitado na cama, voltado para a parede. Porque queria como uma criança mimada. Diz então que a sua esposa má, pagã, Jezabel, viu aquela situação, providenciou a morte de Nabote, e Acabe então vai tomar posse da vinha que a sua esposa tinha providenciado a morte do primeiro dono. Pois bem, então Acabe cometeu este pecado e outros pecados. Acabe foi um rei terrível. Acabe, ele era um religioso por conveniência, porque quando os partidários de Baal estavam tendo grande influência no reino, ele era dos partidários de Baal, ele que era do povo de Israel. Quando os profetas estavam, por exemplo, quando Elias venceu os 400 profetas de Baal, e ele viu que Elias estava numa melhor situação e que o povo estava do lado de Elias, ele não fez nada para ajudar os profetas de Baal. Ele agora era do lado de Elias. Então ele agia, a sua religião, os seus princípios eram por conveniência. Quando ele foi lutar contra o rei da Síria, ele obedeceu aquilo que Deus tinha mandado e venceu. Mas depois que venceu, abandonou os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus. Ele era mimado, isto é, birrento. Ele não estava satisfeito com o que tinha, e nós vimos aqui na situação da vinha de Nabote, que homem mimado e apegado às coisas e disposto a tudo para possuí-las. Ele era idólatra, porque ele era do povo de Deus, mas que cometia idolatria e promovia idolatria. Nós vimos na primeira leitura de hoje que Deus diz que ele pecou e fez com que outros pecassem também. Ele foi desobediente a Deus porque ele se casou com uma pagã, com uma estrangeira, e era proibido. Então, Acabe, ele perseguiu muitos profetas de Deus, de modo que na época dele só existia Elias, de profeta de Deus, porque os outros foram mortos ou foram expulsos devido à perseguição. Mas os profetas de Baal eram muitos. Então ele era um rei muito mau, muito ruim. E diz então que Deus envia Elias para anunciar um castigo a ele. E é interessante que o anúncio do castigo gera no coração de Acabe um arrependimento. Então aqui, meus irmãos, nós vemos o quanto é importante, né, falar a respeito da palavra de Deus, às vezes, não poucas vezes até, falar de uma maneira dura, porque às vezes o coração da pessoa está tão empedernido, está tão endurecido, que somente uma palavra dura pode fazer uma brecha e entrar naquele coração. Então essa moda de somente falar palavras doces, palavras amenas, palavras amigas, isso muitas vezes é uma artimanha do diabo, porque não poucas vezes precisamos, na pregação, dizer palavras duras para acordar os corações, para levá-los ao arrependimento. E foi isso então que Elias fez. Diz que Elias procurou Acabe e diz, versículo 19, Deus diz a Elias que assim ele deve dizer: assim fala o Senhor, tu mataste e ainda por cima roubas. Porque ele foi cúmplice daquilo que a esposa fez. Quando ele soube o que ela fez, ele não ficou revoltado com isso.
Assim fala o Senhor, no mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu. Acabe disse a Elias, afinal encontraste-me, ó meu inimigo. Elias respondeu, sim, eu te encontrei. Por que te vendeste? Para fazer o que desagrada ao Senhor, farei cair sobre ti a desgraça. Varrerei a tua descendência, exterminando todos os homens da casa de Acabe. Isto é, a desgraça, a maldição virá sobre a tua casa, a tua família, o teu reino. Farei com a tua família, como fiz com as famílias de Jeroboão e de Baasa, que também Deus dizimou as famílias deles. Também a respeito de Jezabel, a esposa dele, o Senhor pronunciou uma sentença. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezrael. Os da família de Acabe que morreram na cidade serão devorados pelos cães. E os que morrerem no campo serão comidos pelas aves. E diz que aquela palavra aterrorizou de tal maneira Acabe que ele fez penitência. Ele voltou para casa, diz assim, que quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as vestes, era um sinal de penitência, de arrependimento. Pôs cilício sobre a pele e jejuou. Dormia vestido de saco de penitência, e andava abatido. E é interessante, meus santos, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus viu aquilo que Acabe, aquele homem ruim, aquele rei ruim e injusto, mas ele fez penitência. Naquele momento, aquele arrependimento era verdadeiro. Vocês vão ver depois que ele se transvia novamente. Mas, naquele momento, o seu arrependimento era verdadeiro. Então, a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, nestes termos. Viste como Acabe se humilhou diante de mim? A gente pode aqui até ver a alegria de Deus como um pai que se alegra quando vê o filho fazendo algo bonito, quando vê o filho fazendo algo bom, quando vê o filho fazendo algo grande. Nossa, você viu o meu filho, como ele fez aquilo bem feito? Foi o que Deus falou com Elias a respeito de Acabe. Você viu como Acabe fez penitência? Como ele se arrependeu? Pois bem, já que ele fez isso, já que ele procedeu assim, eu não o castigarei durante a sua vida. Deus não se deixa vencer em generosidade. Acabe depois vai se perverter e provavelmente se perdeu. Mas perdeu-se por culpa própria, não por falta de amor de Deus. Deus ama até mesmo aqueles que não prestam, para que prestem e se convertam. Deus ama os maus, para que se arrependam e se tornem bons. Deus não ama a maldade. Deus não ama o pecado. Deus abomina o pecado. Deus abomina a maldade. Mas Deus quer a salvação, a conversão, a mudança de vida do pecador. O salmo de hoje, o salmo responsorial, é o salmo 50 que Davi compôs depois que ele cometeu aquele pecado de matar Urias para possuir a sua esposa, a esposa de Urias. E Deus acolheu o arrependimento de Davi. E Deus se alegrou com o arrependimento de Davi. E é por isso então que nós encontramos essa ligação entre a primeira leitura e o Evangelho. Deus manda que nós amemos os inimigos, porque assim é Ele. Ele ama também os maus, aqueles que se comportam como seus inimigos, e estes somos nós. Que quando pecamos, que quando abraçamos as nossas vontades em detrimento da vontade de Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus, mas Deus não nos trata segundo as nossas maldades. Deus sempre está disposto a conceder a sua graça. Se Acabe se arrependeu porque Deus mandou Elias para que lhe batesse no coração e porque Deus lhe concedeu a graça do arrependimento.
Então Deus quer que nós mudemos de vida. Então, independentemente do estado em que você se encontra, se você se humilhar diante de Deus, se você suplicar a graça de Deus não lhe faltará. Se você percebe que o seu coração é um coração cheio de mágoa, que é um coração duro, que com você é olho por olho, dente por dente. Se alguém me fez o mal, eu demoro a esquecer. Eu nem sei se eu quero esquecer. Se alguém me fez o mal, tá bom. Eu até posso perdoar, mas não quero nunca mais olhar na cara. Você percebe que não é que o perdão está tão perfeito assim, né? Porque existe um certo prazer em a pessoa demonstrar que nem olhar na cara quer. E nós precisamos, meus santos, tender cada vez mais para a perfeição. É verdade, eu já perdoei. Eu não quero o mal daquela pessoa. Mas eu preciso me aprofundar cada vez mais no perdão, para que o meu perdão seja cada vez mais verdadeiro. Para que eu não apenas não deseje a condenação daquela pessoa, mas para que eu lhe deseje o céu, para que eu lhe deseje a felicidade, para que aquela pessoa se arrependa do mal que fez, para que ela se torne uma pessoa santa, para que Deus lhe conceda muitas graças. Eu quero o bem para ela, porque é assim que Deus age comigo. Deus quer o bem para mim. Deus quer a minha salvação. Meus irmãos, que nós hoje então, diante desta palavra, primeiramente, nós rendamos graças a Deus, que nos ama, independentemente dos nossos merecimentos. Se você tem dificuldade disso compreender, e não são poucas as pessoas, não? Infelizmente, muitas pessoas têm dificuldade de louvar a Deus pela sua bondade, porque não se enxergam más. Porque não se enxergam merecedoras do inferno, porque não se enxergam na sua pecaminosidade. E aí, já que eu não sou tão ruim assim, Deus também não é tão bom. Deus não é tão misericordioso. Mas se eu vejo como eu sou ruim, ou pelo menos como eu fui ruim, e o quanto Deus derramou do seu amor sobre a minha alma para mudar a minha vida, e o quanto eu tenho resistido em melhorar, que pode ser que você hoje não seja tão ruim quanto foi no passado, mas está longe de ser santo. Isto é, as graças que você já recebeu, você não apenas deveria ter deixado os pecados mortais que você deixou, mas já deveria ser santo, e você não é. Houve um progresso na sua vida, mas nem de longe se assemelha ao progresso que já deveria ter acontecido, mas que você, amarrado a picuinhas e a coisinhas, você impede a ação benfazeja e poderosa da graça de Deus na sua alma, na sua vida, no seu coração, que já deveria ser muito parecido com o coração de Jesus. Diz aqui o Evangelho, Mateus capítulo 5, versículo 45. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Será que quando as pessoas olham para nós, elas nos veem muito parecidos com Deus? Será que o nosso coração, ele é um coração muito semelhante ao coração de nosso Senhor? E aqui no finalzinho, no versículo 48, portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Será que eu já estou caminhando, progredindo de perfeição em perfeição, de santidade em santidade? Ou será que eu ainda continuo amarrado em tantas coisinhas e não me deixo levar cada vez mais pelo amor de Deus na minha vida? Se isso não está acontecendo, é um motivo, meus santos, de nós suplicarmos a misericórdia de Deus e pedirmos que Ele vença as resistências do nosso coração. E o segundo passo é amar. E amar principalmente as pessoas mais difíceis.
Principalmente aquelas pessoas que lhe tiram a paciência. Principalmente aquelas pessoas que fazem por onde não ser amadas. Mas você, por causa de Deus, e porque assim por Deus você é amado, você procura amar. Porque você quer ser semelhante cada vez mais a nosso Senhor. E tender cada vez mais no caminho da perfeição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.